Hoje é dia de passear por Santiago e é claro que o nosso roteiro tinha que começar pelo centro histórico e pelos pontos mais famosos e mais emblemáticos da cidade. A gente está no Palácio de la Moneda e vai começar agora a troca de guarda. Partiu! Eu estava indo ver a troca de guarda no Palácio de la Moneda, que é a sede oficial da presidência da República do Chile. Aqui sempre acontece em dias alternados. Alguns meses é nos dias ímpares, em alguns meses é nos dias pares. Sempre às 10 horas da manhã, a cerimônia inteira dura meia hora. Aqui originalmente foi construído para ser Casa da Moeda na época da colônia espanhola, por isso, que o nome até hoje é Palácio de la Moneda. Só que faltou dinheiro para os espanhóis na época para construir e eles repassaram para iniciativa privada. Aí quem financiou aqui foi um marquês e a construção foi realizada entre 1786 e 1812. Foi em 1845 que aqui se tornou também Palácio de Governo. A funcionalidade de Casa da Moeda ocorreu paralelamente a isso até 1929 e também foi residência dos presidentes chilenos até 1958. Por fim, existe uma visita gratuita guiada no interior, só que tem que agendar previamente. São 25 vagas só por dia. Eu juro que eu entrei no site para tentar, olhei o calendário do mês inteiro, estava tudo esgotado, então aparentemente é uma grande lenda, nunca tem vaga, mas eu vou deixar o site escrito aqui, quando vocês vierem, vai que tem, vai que vocês dão sorte e conseguem. Na praça em frente ao Palácio de la Moneda, e aqui fica aos fundos, que é a Plaza de la Constitución, existem vários monumentos, várias estátuas de figuras importantes e principalmente de ex-presidentes do Chile. E um dos mais importantes é esse aqui, Salvador Allende. Isso nos leva a falar um pouquinho sobre a ditadura no Chile. Salvador Allende nasceu em Valparaíso, ele era formado em medicina e ele tentou ser presidente por 2 ocasiões até ser eleito democraticamente em 1970. Só que ele era um cara de esquerda, fundador do Partido Socialista do Chile. E a gente precisa lembrar o que estava acontecendo no mundo nesse período. Guerra Fria. Estados Unidos versus União Soviética, capitalismo versus comunismo. E aí, assim como aqui o Chile, como aconteceu com o Brasil, com a Argentina e outros países, presidentes de esquerda estavam sendo eleitos, e principalmente ali depois do sucesso, da Revolução Cubana, que implementou o governo lá do Fidel Castro, os Estados Unidos, eles não estavam lá muito contentes não, Aí os Estados Unidos, então, se aproveitaram de um momento de insatisfação que estava rolando em parte da sociedade chilena, especialmente entre os militares e a burguesia, e disseram, hoje não, querida, e em conjunto, todos ali arquitetaram o golpe de Estado no Chile e posteriormente a implantação da ditadura militar, que durou 16 anos e meio sob o comando de Augusto Pinochet. E foi aqui no Palácio de la Moneda que em 11 de setembro de 1973 o exército avançou sobre Santiago e veio até aqui, que era a sede do governo. Eles bombardearam o prédio, Salvador Allende estava ali dentro, ele resistiu,
mas como provavelmente seria morto depois, ele mesmo se suicidou. A ditadura chilena foi uma das mais sanguinárias da América do Sul. Foram 3.000 mortos e 40.000 vítimas, entre torturados, presos e perseguidos. E agora uma curiosidade, que eu não sei dizer com certeza se foi proposital, mas eu acredito que é. A estátua de Salvador Allende está bem na frente do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Nos fundos do Palácio de la Moneda tem aqui, ó, o Centro Cultural La Moneda, que o nome é bem sugestivo, não é mesmo? Ele já deixa bem claro do que se trata. É um centro cultural. Aqui tem algumas salas expositivas, tem uma biblioteca infantil, tem cinema. Boa parte dos atrativos é gratuito, outros são pagos, como o cinema, por exemplo. Tu paga o ingresso para ver o filme. E aqui funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 6h30 da tarde. Do Palácio de la Moneda até a Praça de Armas, a gente está fazendo o caminho pelo Passeio Bandeira, que é uma via fechada ao trânsito de carros, só passa pedestres. E a ideia de criar essa via mais artística, digamos assim, começou depois da construção da linha 3 do metrô, em 2013, que acabou fechando para o trânsito. Essa rua aqui, ela acabou ficando meio abandonada, meio jogada, digamos assim, virou estacionamento de carro e tudo mais. Então eles tiveram a ideia de fazer o Passeio Bandeira, que foi inaugurado em 2017. E aqui era super colorido, tinha várias intervenções artísticas, tinha até umas bicicletas que geravam eletricidade para carregar celular, uns troços super moderninhos, super legais. Só que, infelizmente, hoje em dia a gente passa aqui e não parece mais aquelas imagens que a gente vê no Google Images quando escreve lá Passeio Bandeira, que tá bem jogado, assim, as pinturas estão bem gastas, tem vários grafites que estão pichados por cima, tem vários pontos que antes era para sentar e tudo mais, que tá tudo quebrado. Então, infelizmente, não tá mais tão legal assim. Uma opção de museu para quem gosta aqui no centro de Santiago é o de arte pré-colombino. Aqui foi inaugurado em 1981, numa parceria entre a Municipalidade de Santiago, que é tipo a prefeitura daqui, e a Fundação de Sérgio Larraín García Moreno, enquanto que o poder público entrou com a administração e o prédio histórico. O acervo de obras veio desse cara aí que eu falei, que era um arquiteto chileno. Aí aqui tem mais de 10.000 obras expostas que ajudam a contar a história dos povos que viviam do nosso continente americano, né, antes da chegada dos europeus. Aqui ainda funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 horas da tarde, e o ingresso para turistas estrangeiros é 10.000 pesos. Assim como acontece em todas as cidades de colonização espanhola, a praça principal de Santiago também se chama Praça de Armas. E aqui a gente tem essa estátua de Pedro de Valdívia, que foi o fundador da cidade, 1541. E nessa data ele designou um arquiteto chamado Pedro de Gamboa para fazer o desenho inicial da cidade. Ele começou justamente por aqui e foi a partir da praça, né,
que ele desenhou as primeiras ruas da cidade, constituindo as primeiras 18 quadras. Ao redor dessa praça a gente tem aqui a Catedral, aqui é os Correios Central, Museu Histórico Nacional, tem a estátua, como eu falei, do Pedro de Valdívia, tem um letreiro aqui, SGTO, bem clássico para fazer fotinho, só que hoje está muito lotado de gente, não tem como, e a municipalidade, que é a prefeitura, né, fica aqui também. Agora a gente vai conhecer o Museu Histórico Nacional, que tem entrada gratuita e funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Segundo o site do museu, a área aqui do museu inicialmente pertencia ao solar onde o Pedro de Valdívia morava. Aí quando ele morreu, em 1553, a residência dele foi dividida em 3 partes. Uma delas virou a residência do governador, que atualmente é o Correio Central. Aqui onde a gente está, que é um museu, na época era o Tribunal de Justiça, e ainda tinha a terceira parte, que virou o Cabildo e atualmente é a Prefeitura. O Museu Histórico Nacional, então, conta a história do Chile desde o período colonial, independência, proclamação da República, século XX, XXI, enfim, por meio de quadros, fotografias, móveis, vestuário, enfim, bandeiras antigas, moedas, vários itens e, claro, tem muito painel explicativo para a gente ler e entender um pouquinho também. Dá para subir até a torre do museu também, mas aqui não tem como subir sozinho, só com guia em alguns horários pré-determinados, que não tem no site. A gente, na verdade, deu sorte, porque a gente estava bem na sala em que tem a subida para a torre, e daí ela chegou com um grupo anterior ao nosso, e daí a gente perguntou e ela disse, vai sair um novo em meia hora. Aí a gente ficou esperando e aqui a gente consegue ter uma vista de cima da Praça de Armas. Em 1951, então, aqui foi declarado Monumento Nacional, e essa construção branquinha que tem aqui do lado é o Museu de Arte Colonial de São Francisco, que hoje, que é domingo, está fechado, não abre, mas nos outros dias funciona, tem cobrança de ingresso 3.000 pesos por pessoa. A gente saiu da Praça de Armas, pegamos o metrô, andamos 3 estações até a Quinta Normal, porque é aqui, ó, a entrada para o próximo atrativo desse vídeo, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Um dado complementar ao número de vítimas da ditadura chilena que eu falei quando estava lá no Palácio de la Moneda, aqui na esplanada do Museu dos Direitos Humanos tem essa pequena exposição que foi feita com dados da ONU em parceria justamente com a ONU, né, e com algumas embaixadas de alguns países aqui no Chile sobre refugiados, e aqui diz que foram 73 mil durante os 16 anos e meio em que o Pinochet esteve no poder aqui.
nessa parte aqui do museu, eles estão falando sobre as comissões da verdade que foram realizadas nos países em que ocorreram ditaduras nesse período, aí enquanto Chile, Argentina, por exemplo, realizaram as suas comissões no mesmo ano em que a ditadura acabou, Uruguai 2 anos depois, o Brasil só foi fazer em 2012, né? Brincadeira. Cara, aqui o museu é muito legal, tem 3 andares, mais o subsolo por onde a gente entrou lá no metrô, que é uma exposição temporária. Então, para quem se interessa pelo assunto, quer aprender mais sobre esse período da história do Chile, recomendo muito vir até aqui. Também recomendo ter pelo menos umas 2 horas aí para conseguir acompanhar, ler, assistir, tudo com calma. E olha, gente, meu sonho é que o Brasil um dia tenha essa memória toda preservada para evitar que coisas semelhantes venham a acontecer novamente no Brasil no futuro. Quem sabe, né? Inclusive, quem tiver locais assim no Brasil para recomendar, para serem visitados, eu conheço poucos, a maior parte fica Rio, São Paulo. Então, escreve aqui nos comentários pra gente disseminar aí esse conhecimento pelo Brasil. Aqui a entrada é gratuita e funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Bom, agora a gente está no Pátio Bela Vista, onde a gente vai procurar um local para jantar. Aqui é um enorme centro comercial e gastronômico, tem mais de 90 estabelecimentos, entre restaurantes, bares, cafés, lojas de artesanato, de roupa, enfim. Vou mostrar um pouquinho para vocês, enquanto a gente também procura um local para comer. Se tu não encontrar nada que te agrade para comer aqui no Pátio Bela Vista, bom saber que aqui nas ruas ao redor tem um monte de restaurante. Então é não só esse centro comercial, mas toda essa região aqui do bairro tem muita opção para sair da noite. Bom, a nossa escolha foi por um local chamado Sabores del Patio. Aqui tem 3 gastronomias diferentes, asiática, árabe e espanhola. A gente escolheu a parte da gastronomia asiática porque tem várias opções veganas, tem vegetarianas também e, ó, acabou de chegar a comida, a gente pediu um ramen vegano. Bom, agora já alimentados, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog em Santiago, de todas as dicas, e a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo, tchau!